Olha só, hoje é um dia muito especial porque nós vamos entrevistar Leopoldina Colares e com essa entrevista inaugurar o canal pessoal da Leopoldina, uma profissional fantástica que tem uma carreira incrível e que está se reposicionando num novo ciclo também, né? Leopoldina, seja bem-vinda. E eu queria que você já se saudasse os nossos, a nossa audiência, né? E desse sua saudação inicial e me diga logo de cara assim, o que te faz nesse momento ter energia e alegria para planejar e para trilhar um novo momento na sua carreira? Diga lá. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar hoje aqui nessa audiência para inaugurar um canal. E assim, estou num momento novo também. Depois de passar 6 anos como presidente da Associação dos Empregados Aposentados da Caixa no Distrito Federal, eu concluí esse ciclo, sou presidente do Conselho Deliberativo de lá, mas agora podendo me lançar em outras atividades. Então, realmente, é um novo ciclo que eu quero começar. Esse novo ciclo iniciou com um livro que eu lancei ano passado, O Impossível é Possível, e também estou com um portfólio de palestras, que eu quero me dedicar a essas palestras, sempre no sentido de autoajuda, de melhorar a autoestima das pessoas, de sempre elas não desistirem dos seus sonhos, pois é possível. Tudo que a gente idealiza, o propósito da vida da gente, a gente pode realizar, desde que a gente se lance realmente nessa direção. Então, estou aqui querendo inaugurar esse canal e querendo levar às pessoas essa mensagem de otimismo, de vontade de vencer, vontade de realizar, sem nunca parar e desistir. Vamos nos levantar a cada queda e vamos continuar, tá bem? Legal, Leopoldina. E olha só, conversando com a Leopoldina, lendo o seu livro, e a cada momento nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais e com alguns episódios importantes, né, para, olhando na experiência vivida, poder levar adiante. E eu, particularmente, me impressiona muito, Leopoldina, a sua história de executiva de uma grande empresa como a Caixa Econômica Federal, quando você chegou na matriz da Caixa e teve a oportunidade, força e iniciativa de contribuir com a transformação daquela época da Caixa. Como era ser gerente, ser superintendente, naquela época, e quais as diferenças de hoje em dia? Como que você vê esses momentos da tua chegada na matriz da Caixa como executiva e como que você enxerga hoje uma espectadora privilegiada dessas transformações? Como é isso? Foi tudo assim, teve um processo, é um processo, né? Realmente que vai acontecendo. Quando eu cheguei, eu vim como analista de organização e métodos, que na época era uma área importante nas empresas, todas tinham sua área de organização e métodos. Depois elas foram, vamos dizer assim, totalmente acabadas com a chegada da gestão de processos, que é uma forma mais moderna de encarar os processos organizacionais, né? Mas quando eu cheguei, assim, eu era aquela pessoa, aquela nordestina, assim, de uma época muito machismo no Nordeste, muita discriminação também com a mulher, e era olhado um pouco de lado. Tanto é que ia ter o famoso avaliação de desempenho, que passou por vários modelos, né, na Caixa e em outras empresas. E aí tinha um modelo que ia ser implantado que tinha 3 níveis, o nível mais baixo era aquelas pessoas que não tinham capacidade, era uma coisa até meio pejorativa. E uma colega da nova área que eu vim trabalhar, ela disse: você é uma séria candidata a ficar nesse grupo aqui. Eu falei: por quê? Não é tempo de serviço, não, querida. É competência. E eu não aceito ficar naquele grupo de quem não tem condição nem tem capacidade. É só me dar os trabalhos que eu vou fazer. E realmente, apesar de ser uma época em que realmente não era muito a sério levada essa questão de avaliação de desempenho, mas eu não fiquei naquele grupo mais baixo, né? Naquela Uhum. aquela
coisa que a colega disse não se efetivou. Mas, assim, nós éramos 13 que passamos num concurso para tesoureiro, na Caixa Econômica Federal. E viemos a exercer o cargo, não exerci em Fortaleza e vim como analista de OIM para a matriz, tá? Então, o Organização e Métodos era muito importante porque ele verificava o processo de todas as áreas da matriz, né? Então, você era, vamos dizer, destinada ou distribuída para ver os processos de uma determinada área. E, realmente, eu, com algum pouco tempo depois, eu fiquei substituindo a gerente de projeto da minha área, que era a senhora Vera Carrano, que era uma pessoa muito respeitada, o esposo dela também era da Caixa, e eu fiquei como substituta dela, nas férias dela. E quando, finalmente, ela saiu, que eu fui nomeada, foi uma zoada geral. Ficavam dizendo, finalmente ela conseguiu. Eu disse, consegui. E estou aqui. E realmente fui gerente de projeto, depois cheguei a chefe de departamento. Então, assim, eu acho que, sendo mulher nordestina, muito machismo na ocasião, assim, eu tive muitas oportunidades e pessoas que confiaram em mim, presidentes que passaram durante a minha vida profissional e que confiaram na minha condição de exercer aqueles cargos, né? Então, assim, eu cheguei a exercer cargos que eu nunca pensei que eu chegasse até lá, entendeu? Então, a minha vida teve muita superação. Mas não foi só alegria e só vitória, não. Teve muita luta. Muita coisa. Agora, nesse particular da Caixa, Leopoldina, como é um exemplo de momento de transformação, eu costumo fazer uma brincadeira que, lá naquela época, década de 70, havia uma preocupação com os processos, e essa preocupação ela é até hoje. Os processos, eles parece que nunca se resolvem, né? Mas e a cultura, assim, de consideração da mulher, né? Porque você é uma referência, é uma batalhadora em benefício, né, da presença feminina. Por que ainda hoje se precisa fazer iniciativas afirmativas, cotas e tal? O espaço da mulher nas organizações ainda é abaixo do que poderia ser? Qual a tua opinião sobre isso? Ainda é muito baixo. Se a gente pegar o Congresso, nós não temos 20% de representação. E nas empresas também é muito pequeno o número de dirigentes. Agora, a Caixa deu alguns passos. Ela mudou o seu estatuto e determinou que 1/3 das funções de dirigente na Caixa fossem ocupadas por mulheres, entendeu? Isso é um passo. É uma novidade, assim, que nem todas as empresas adotam. E uma outra coisa também, eu tenho muito orgulho de participar de um projeto de uma vice-presidência da Caixa, em que o nome é Decola Garota. Por quê? O objetivo é preparar mulheres para exercer cargos de dirigentes, preparando profissionalmente, né? Agora, inclusive, eu sou uma das madrinhas desse projeto, fui convidada, me sinto muito orgulhosa, e um dia desse tivemos um workshop, no dia 4 de dezembro, agora recente, um workshop sobre desse projeto. Então, na hora, o diretor da vice-presidência de atacados, de negócios de atacado, ele estava presente na reunião. E tinha um pequeno grupo de homens. E ele, inclusive, falou, olha, os homens devem estar presentes também, porque também eles têm que ser valorizados e poderem, né, serem reconhecidos. E aí eu fui me dada a palavra e eu disse, olha, isso aqui não deve se transformar numa guerra de sexo. Todos os dois lados, os homens e as mulheres, têm seus talentos e seus valores, né? E foi feita uma proposta muito interessante. A coordenadora do projeto, ela sugeriu mudar o nome do projeto ano que vem para Decola Galera, quer dizer, envolver homens e mulheres. Essa sugestão foi muito bem apoiada, eu já disse a ela, vamos, no começo do ano, já mudar esse nome, porque aí vai dar oportunidade aos homens. Porque eu acho que não tem que ter feminismo, nem também esse machismo exagerado, que deve ter o reconhecimento de quem tem competência. Porque a mulher, até então, até algum tempo atrás, ela, além de ter competência, ela tinha que provar que tinha, entendeu? Então, isso era assim, uma coisa meio complicada. E muitas vezes era relegada porque era mulher, porque era mãe. Inclusive, nesse projeto da Decola Garota, que já tem mulheres participando de vários estados do Brasil,
Eu fui a uma reunião lá, sem ser essa de 4 de dezembro, anterior, que já tinha pessoas de outros estados. E uma de Minas Gerais me fez a pergunta que sempre é crucial. Ela disse como compatibilizar o papel de mãe, esposa e profissional. Aí eu disse, você tem que ter um suporte. Realmente, se você não tiver um suporte na sua casa, do seu marido ou de alguém que, vamos dizer, reparte um pouco com você o cuidado com os filhos e tudo, você tem muita dificuldade. Porque a mulher já é, assim, sempre encarada, muitas vezes, como uma pessoa que, de repente, não pode trabalhar porque o filho está doente, porque não sei o quê, porque ela assume mais essas tarefas que eram só exercidas pela mulher. Hoje em dia, a gente vê Sim, muito sim. bom exercendo o filho, cozinhando, coisa que, na minha época, o homem não entrava na cozinha, não. Cozinha era um lugar só de mulher. Eles entravam para sujar, tirar alguma coisa da geladeira, sujar e deixar lá, em cima da pia, sabe? Então, Legal. muita evolução, eu diria, mas ainda não é suficiente. Nós ainda Certo. somos minoria em todos os lugares, né? Você vê o exemplo do Congresso. É Então, verdade. eu acho que tem muita luta pela frente ainda, sabe? E, assim, gostaria, se possível, de poder ajudar outras mulheres, porque elas têm que, primeiro, gostar delas mesmas. Se a gente não se valoriza, quem que vai nos valorizar? Então, nós Sim. não podemos nos considerar inferiores a ninguém. Nós Uhum. somos nós e podemos exercer o que nós quisermos. Nosso propósito de vida é que vale. E vamos correr atrás dele. Que caiu, levanta e continua, porque Levanta nós e temos volta. o livre-arbítrio, né? Nós escolhemos o nosso caminho. Deus nos deu essa faculdade. Agora, nem sempre é o caminho que a gente devia, né? A É gente escolhe verdade. o caminho errado, lá na frente a gente descobre que está tudo fora de lugar e tudo. Muda de caminho, gente. Não precisa ficar o resto da vida andando num caminho que não está dando nenhum resultado. A gente tem a capacidade de mudar. Uhum. No começo, é sempre possível. Uhum. Entendeu? E o teu livro, eu queria que a gente falasse um pouco também, acabei te cortando o raciocínio final, mas tudo bem, vamos adiante. Você escreveu um livro incrível, falando sobre o impossível, sobre o possível. Assim, primeiro, o que é que te levou a escrever esse livro tão inspirador e que é, para todos nós é um exemplo, e quem ainda não leu, não deixe de ler o livro de Leopoldina. O que é que te levou a escrever esse livro? Primeiro, fale sobre isso. Não, é o seguinte, o Wagner Pinto, acho que você conheceu, que ele foi, Sim, inclusive, chefe da comunicação do presidente da Caixa, uma época. certo. E eu conheci o Wagner porque eu trabalhava muito com o diretor e tudo, o doutor Alexandre, e tinha contato com a diretoria sempre. E aí ele conheceu muita parte da minha vida, por acompanhar as grandes coisas que eu passei, perdas, né, que eu tive durante a minha vida, de coisas, pessoas próximas e tudo. Então, quando a eleição de 2019 foi a primeira eleição para a Associação de Aposentados da EA, né? Não tinha eleição até então. E uns colegas me incentivaram a me candidatar. Eu, no começo, reagi, eu digo, nunca pensei de não, eu sou associada da EA, desde que aposentei, mas eu nem vou lá. Eu tenho feito consultoria, nem vou lá. Não, mas você, porque precisa ter 2 anos de associada para poder concorrer, né? Eu sei que tanto fizeram que eu fui me inscrevi para concorrer à presidência. E o Wagner, no dia da eleição, ele estava lá na EA e ele disse: eu vim votar em você e quero lhe ajudar. Aí eu disse: maravilha, Wagner, vou contar com você. E Nossa. realmente, ele naquele dia me deu um abraço, e assim, quando eu assumi, inclusive na primeira posse, que é aquela posse só documental, nem precisa os associados que apoiaram, e lá estava só a diretoria eleita, ele estava lá. E disse: Leopoldina, não te disse que vinha te ajudar? Eu digo: demais. E ele me ajudou 6 anos que eu passei na presidência, sabe? Era o nosso redator dos boletins informativos, fazia até o editorial, ele escolhia o tema no mês, aí eu mandava para eu poder fazer a mudança que eu quisesse, tudo mais. E ele, volta e meia, dizia para mim: você tem que escrever um livro, porque eu conheço parte da tua vida e ela é muito, assim, inspiradora para muita pessoa, pode ser. Eu dizia: eu vou escrever, Wagner. Aí eu disse a ele que ia escrever na época da pandemia, né? Que a gente não podia sair de casa, a associação até fechou. Não escrevi uma única linha. Aí, depois da pandemia, teve um dia que eu disse: Wagner, eu vou escrever. Ele disse: eu estou esperando. E aí eu contratei uma editora, porque a gente não tem uma experiência assim para poder colocar a coisa sob forma de um livro, né?
Mas assim, mas aí eu escrevi num tempo muito curto, eu não passei nem um ano escrevendo, né? Uhum. Eu escrevia de noite no meu notebook até às vezes 1, 2 horas da manhã. E eu contratei a editora tinha um trabalho de mentoria que toda semana aquele pedaço que eu tinha escrito eu mandava para a dona da editora lá e ela lia e aí tinha uma reunião presencial em que ela comentava aquilo que eu escrevi. E realmente, quando a gente começa a escrever, muitas vezes a gente está escrevendo uma coisa e volta no tempo, porque a gente lembrou de uma coisa que passou. Então, É. a cronologia fica um pouco complicada, né? Mas aí eu tive todo o suporte da editora, tive tudo, inclusive quando eu lancei o livro, o nome dele é O Impossível é Possível. A editora chegou a dizer, devia botar o impossível pode ser possível. Eu digo, não, para mim é afirmativo. A minha vida teve muita coisa impossível que foi possível, eu acredito. Então, eu acredito nessa expressão, o impossível é possível. Depende muito de nós. E aí o nome ficou esse livro. E no começo eles diziam também que era biografia. E eu não queria biografia. Eu digo, não, quem é da sociedade que se interessa por mim? Eu não sou uma pessoa pública tão importante que a sociedade queira ler meu livro. Aí ela dizia assim, mas é a história da sua vida. Eu disse, sim, mas ela tem muita coisa que não é só biografia e tal. Aí foi aquela discussão, quando eles levaram a minuta do livro para registrar, enquadraram na empresa que faz a registro, que era autoajuda. Eu fiquei muito feliz, porque realmente eu quero, através desse livro, poder ajudar outras pessoas, principalmente outras mulheres que têm sofrido com muitas situações. A gente vê hoje o feminicídio aumentando, muitas vezes o homem querendo ser proprietário da mulher, e nós não somos, ninguém é dono de ninguém, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu espero que, assim, que as pessoas que consigam ler o meu livro, eles possam levar alguma lição, alguma coisa de valor, porque é isso que eu tentei passar. Inclusive, eu pedi muito na editora que eu não queria detalhar muito certas partes da vida, porque às vezes, quando você detalha muito, fica muito cansativa a leitura. E o rapaz que faz a revisão lá na editora, ele disse: Não, Leopoldina, eu vou ler com os olhos de quem vai ler e não de quem escreveu. Eu disse: É isso que eu quero. Ah, E olha que maravilha. sessões noturnas, assim, até Uhum. virtual, em que ele dizia assim o que ele estava achando, algumas coisas que ele sugeria, e toda a vida eu me curvava aquela palavra mais técnica, sabe? Porque eu Uhum. acho que é isso que eu queria. Um livro que não fosse cansativo, que passasse lições, que passasse propósito de vida e recomeço, que todo mundo pode recomeçar. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa a religião, não importa nada. Todos nós somos seres humanos e temos o direito de recomeçar a hora que a gente quer e de Uhum. vencer todos os obstáculos. É isso que eu acredito. Ótimo. O livro da Leopoldina, quem tiver, aliás, vocês todos têm que ler, aqui mesmo no canal da Leopoldina aqui no YouTube, aqui na descrição do vídeo, tem aqui o link do site da Leopoldina, da rede social, do Instagram, e você pode solicitar o livro e também você pode mandar uma mensagem direta para a Leopoldina. Por quê? Porque, além disso, Leopoldina tem uma habilidade incrível que é ajudar pessoas também com uma boa conversa, com uma mentoria, pessoas que às vezes estão desanimadas. A gente tem tido tem visto, né, muito pessoas com dificuldades, doença mental, dificuldades. E uma coisa que me chamou muita atenção, e sempre que eu encontro Leopoldina, eu também me revigoro com as minhas visões. Por quê? Porque Leopoldina é uma pessoa que hoje, com toda a história que tem, com o tempo que tem, podia estar por aí só descansando e tal, mas ela se dispõe, inclusive, a ajudar outras pessoas com conversas, com mentoria, né, Leopoldina? E esse também é um projeto teu de É, continuidade desse novo ciclo. Como que é possível, por meio de conversa, ajudar as pessoas? isso aí é uma coisa que está nesse meu novo ciclo como um desejo meu. Quando eu era presidente da EA,
Eu atendi muitos colegas, porque eu ia diariamente para lá. Eu achava que o meu papel de presidente era uma missão, que se eu tivesse lá, não fosse para ajudar os colegas, o que, é que eu estava fazendo? Essa história de cargo, de presidente, não me fazia cabeça, porque eu acho que é tudo muito passageiro. E muito assim, não é o valor que eu quero. Então, muitas vezes, eu atender colegas que eu lá, que estavam desanimados, e às vezes, quando eles eram ouvidos, acolhidos por mim, às vezes eu não tinha caneta para resolver o problema dele. O problema dele estava acima da minha competência. Mas eu sentia que parecia que aquele acolhimento, ele saía como se tivesse tirado um peso das costas, sabe? Isso me deixou Que muito legal. assim, com essa vontade de poder fazer, porque eu não quero parar. Eu continuo hoje ativa e eu acho que enquanto eu estiver ativa, posso fazer o bem e posso ajudar pessoas. Então, um dos meus projetos, uma das minhas vontades é prestar um trabalho de mentoria, porque, inclusive, eu já pensava nisso e eu li uma minissérie que eu assisti, Conversas que Curam, terminou de fazer o meu sonho porque a pessoa lá era um médico, ele é clínico geral, mas ele no hospital era o hospital mais voltado para a traumatologia. Então, a clínica geral não era valorizada. E ele começou a querer criar um departamento de clínica geral e todo mundo dizia que era um fracasso. E aí ele começou a atender não para tentar descobrir as coisas biológicas, ele queria descobrir, na conversa, era qual era que estava assim travando aquela pessoa. Era um problema biológico, era um problema financeiro, era um problema assim mental, né? Nós temos hoje em dia, a associação tem 1.500 associados. Tem muitos colegas determinados, grandes talentos, grandes pessoas que têm muito a transferir. E estão em casa, assim, deprimidos, não estão fazendo nada. E é uma coisa que muito me preocupa também, como poder chegar a esses colegas e dar um pouco de esperança, de vontade dele de exercer alguma coisa. Porque eu queria, inclusive, trabalhar com a segunda renda do aposentado por exemplo, com um trabalho de síndico, que a pessoa pode da sua casa exercer, é uma das ideias que eu tenho também. Então, assim, o meu cardiologista disse para mim que eu não posso parar, porque se eu parar, eu vou pirar, entendeu? Realmente, É eu verdade. me sinto ainda com muita energia, com muita vontade de trabalhar, eu não consigo ficar parada nem dentro da minha casa. Eu começo a Uhum. ficar assim ansiosa, eu começo a querer buscar alguma coisa, então eu acho que isso deve ser uma coisa que as pessoas levem para si. Porque não é a aposentadoria, não é o fim do mundo, não. Não é o fim da carreira também, pode ser o início. A Uhum. aposentadoria pode ser o início de um novo ciclo. Você armazenou tanta competência, você armazenou tantas qualidades, tantas coisas que você aprendeu, que você pode repassar aquilo. Vamos começar a ajudar a pessoa, vamos começar a trabalhar. Existe possibilidade de trabalhar. A aposentadoria não é o fim, podem acreditar nisso. É o É, início. e é legal a Leopoldina trazer isso, porque eu quero deixar um depoimento pessoal. Eu também trabalhei na Caixa Econômica durante muitos anos, mais de 30 anos. Antes da empresa Caixa Econômica, eu tinha trabalhado em outras empresas também, e chegou um momento que já faz mais de 15 anos que aconteceu, que eu tinha que tomar uma decisão, né? E essa decisão não foi fácil, porque Não. eu também acreditava que a gente precisa se preparar e ter convicção do que é que se vai fazer depois de concluído aquele ciclo, né? Então, eu acredito, sim, assim como Leopoldina, que todos nós, a cada novo ciclo da nossa vida, precisamos alguém que, inclusive, nos ajude, que nos traga indicação de caminhos, que tenha possibilidade de nos ajudar a planejar, né? Então, vejam, o que nós estamos trazendo aqui, deixando mais público possível, né? É a possibilidade de Leopoldina ajudar empresas e pessoas com palestras, com orientação para aposentadoria, com conversas, né? E, sobretudo, com a experiência e também a vivência acumulada, né? Agora, nesse período, né, da vida de cada um de nós sempre tivemos que tomar decisões, né?
E qual é a decisão mais difícil que você teve que tomar na tua vida, Leopoldina? Você lembra? Eu saí da Caixa, aposentei, quando a Caixa ofereceu um incentivo. Não foi PDV, era um incentivo a quem tinha determinado tempo de serviço, eu já tinha incorporado a função de chefe de departamento, que eu exerci mais de 10 anos, entendeu? Então, assim, foi um momento muito difícil. O período era 1º a 30 de maio de 93. Eu preenchi o requerimento no primeiro dia e entreguei no dia 30 de maio, no último dia. Por quê? Tinha momentos que eu amanhecia certa que eu devia sair. Aí, no outro dia, eu amanhecia cheio de dúvida. Será que eu vou conseguir fazer as coisas? Tanto é que essa decisão, ela foi difícil, ela foi, assim, muito, muito pensada. Agora, inclusive por isso que eu tenho uma palestra planejando a aposentadoria. Porque a aposentadoria é uma coisa natural na vida de qualquer pessoa que preste serviço ou a empresa pública ou a empresa privada, ela tem um momento que ela tem que aposentar. Então, planejando a aposentadoria é uma preparação, porque muita gente não pensa, não planeja, quando chega na hora, tem que sair e ela não sabe o que fazer. E o dia pós a aposentadoria, às vezes é muito doloroso. Eu acho que é mais fácil para a mulher. A mulher, às vezes, ela não tinha muito tempo para casa, para a família, para os netos que ela já tem, e ela aposenta e ela vai se dedicar mais a esses trabalhos de casa, entendeu? Agora, o homem, no dia seguinte, ele não tem mais identidade. Ele é o João Francisco José. Ele não é mais o chefe, ele não é mais o coordenador, não é mais o chefe de divisão. Então, quer dizer, realmente é assim. E aconteceu comigo. No dia seguinte que eu saí, que eu entreguei meu requerimento 30 de maio, no dia seguinte eu precisei falar com um colega da matriz, que me conhecia muito bem. A atendente era uma estagiária. Aí, quando eu disse que queria falar com ele, dei meu nome. É Leopoldina de onde? Eu digo, não sou de canto nenhum, sou da minha casa, mas ele vai me atender. Aí depois eu fiquei pensando, a moça não tem culpa. É isso que ensino a ela que tem que perguntar. Mas na hora eu fiquei tão irritada que eu digo, não sou de canto nenhum, sou da minha casa. Entendeu? E o colega me atendeu, realmente, mas aquilo até me marcou, porque é um momento, eu sou muito impulsiva, e realmente a minha configuração, eu sou muita emoção. Eu, às vezes, não tenho eu não tenho, assim, o raciocínio, a coisa, eu vou pela emoção, e às vezes a gente quebra a cara, viu? A gente tem que ter um pouco a emoção e procurar a razão em alguns momentos, porque não pode ser só a emoção, não. Agora, eu sou muito impulsiva, e na minha vida, eu nunca tive medo de nada. Se eu estava certa de uma coisa, podia ser quem fosse na minha frente. O presidente da Caixa, um colega que eu ia enfrentar. Se eu tivesse certeza do que eu estava defendendo. Então, a pessoa tinha que me convencer. Senão, eu ia continuar teimando. Uma teimosia também é uma das minhas qualidades. O defeito, né? Depende do jeito, né? Depende do Mas eu jeito. acho assim que a gente tem que lutar pelo que acredita, sabe? O que a gente acredita, nós temos que ter os argumentos e convencer quem está pensando diferente. Mas, assim, tem que ser convencida, porque simplesmente dizer que não quer, não, eu acho que tem que ser, né? Então, assim, eu queria deixar muito essa mensagem de superação, vamos dizer assim, de amor à vida, sabe? A vida é bela, apesar de tudo que a gente passa. E ninguém passa em brancas nuvens. Aquela pessoa que disse, eu nunca tive uma dificuldade na minha vida, está mentindo. Todos têm uma cruz para carregar. Essa cruz foi deixada por Cristo, né? Ele diz, pega a sua cruz e me segue. E todos têm a cruz. Agora, a cruz, às vezes, é mais dolorosa, é menos, mas ele diz também que não dá uma cruz maior do que você possa carregar. Então, eu procuro sempre aceitar as coisas que vêm, nem sempre são boas. Muitos momentos difíceis. Mas eu acho assim, que é do plano de Deus. A minha fé supera tudo isso. Então, eu acho muita coisa que eu venci é porque eu tenho uma fé na palavra em Deus. Então, nos momentos mais difíceis, eu recorri a ele. Parece assim que eu segurei na mão e fui adiante, porque o momento era de cair. Era de cair e ter dificuldade. Eu já me senti no fundo do poço. E eu me levantei sozinha, sem nem ajuda, vamos dizer, de um psiquiatra, nem nada. Eu saí do fundo do poço com minhas próprias mãos, porque eu procurei outra coisa para acreditar e me segurar, entendeu? Se aqui deu errado, eu estou no fundo do poço, mas eu tenho que acreditar noutra situação e subir por causa desse novo objetivo. Eu vou tentar e eu vou conseguir. Então, eu queria deixar essa mensagem de
de acreditar, do impossível é possível. Isso aí eu Isso é tenho muita verdade, convicção, né? Ó, tá? que coisa maravilhosa, né? A gente aqui nessa conversa legal com Leopoldina Colares, é uma pessoa que tem uma trajetória incrível de vida, de profissão, e depois que ela falou do tempo de Caixa Econômica, ela saiu já em 93, mas ela trabalhou como consultora também em muitas outras organizações. Passei 4 anos só na Infraero, É, como então, terceirizado e fazendo grandes projetos lá, projetos, conduzindo. né? E agora, nessa nova fase, a Leopoldina está. Eu costumo imaginar, assim, na flor da idade ou no ápice da experiência, né? E isso é muito legal, né? Porque quando você vê por aí pessoas que não têm ânimo para a vida, né? Eu acho que isso que é muito legal. Você tem também uma facilidade de aderir a dons artísticos. Eu fiquei sabendo que você canta em coral. Como é que é isso? O nosso coral da EA está É, maravilhoso. Eu criei em é, 2023, com 8 pessoas, entendeu? hum, E aí hoje tem mais de 50. Quer dizer, são pessoas, a gente faz cada apresentação. Tivemos essa semana uma apresentação emocionante num lar de velhinhos, tá? Que nós levamos muitas doações para eles, de gêneros, e levamos aham, um lanche. E cantamos 5 músicas. E assim, músicas hum, antigas e depois música natalina, mas também muito conhecidas. Então, você via velhinhos cantando conosco. Tem uns que estão muito assim, já com dificuldade de entender as coisas, mas aham, outros participando, cantando, batendo palma, entendeu? Foi assim um momento muito emocionante. Nós nos apresentamos também em vários lugares, nas festas da Associação de Aposentados, uhum, né? Apresentamos na FUNCEF, apresentamos na Caixa mesmo. Então, nós temos mais de 50 pessoas, o nosso maestro é uma pessoa incrível, e virou uma família, entendeu? Virou uma verdadeira família. A gente se ajuda, a gente se participa da vida dos outros. Quando tem um doente, todo mundo procura saber notícia, vai visitar. Então, virou uma família. É um grande orgulho para mim, porque era uma das coisas que eu queria quando assumi a uhum. associação e Não, consegui realizar. mas, O coral tem uma aula de dança também, quando termina olha, o coral. Nós temos assistência jurídica, temos assistência da contadora, entendeu? Temos um projeto de leitura também, que é discutido livros que são escolhidos pelo grupo, são lidos e depois são discutidos, porque cada um, ao ler um livro, tem uma visão diferente do outro. uhum, Inclusive, passagens que marcaram para um não marcou para o outro. Então, é muito sei, interessante. Então, são aham, alguns projetos, muita gente não conhece a associação. Quem é é, aposentado da Caixa, por acaso esteja me ouvindo, conhece a EADF, Associação de Empregados Aposentados da Caixa no DF, é só fazer uma visita. Nós estamos no setor comercial sul, quadra 1, edifício central, 11º andar. O nosso andar é todo próprio, é próprio da associação. Foram 11 colegas que criaram essa associação, que depois aham, compraram essa área, e que, quando eu assumi, eu olhava para a área, tudo muito bonito, eu dizia, isso não pode ter caído do aham, céu, tem que ter uma história. Aí eu descobri a origem da EA, foram 11 colegas, só tinham 5 vivos na ocasião. Aí nós fizemos uma homenagem muito bonita, e agora só restam 2, mas eles foram aqueles que pegaram a semente, plantaram e conduziram que produzisse, sabe? certo. A ação hoje é uma realidade. E está lá para ajudar as pessoas também. Aham. Não, interessante que a Leopoldina ela é presidente do Conselho Deliberativo, ela foi presidente, e ela saiu do dia a dia da EA, mas a EA não saiu dela. Então, Nem é a isso Caixa, mesmo. viu? Eu Nem a amo essa empresa de coração. A gente sai da Caixa, mas ela não sai da caixa não gente. sai, né? Sobre essa coisa do coral, eu estava me lembrando agora. Meu pai também cantou em coral durante muitos anos, eu já cantei em coral, quem sabe um dia ainda eu volte. E ele dizia uma coisa, que quem canta, seus males espanta. Mas se você mudar a vírgula, você também faz um efeito, que é assim, quem canta seus males espanta. Então, o coral deve ser um lugar onde quem canta seus males espanta. A E música, a música ela é assim, não tem fronteira, né?
ela é muito boa para quem ouve, para quem canta. Ouvir aham, uma música, às vezes, como nos faz bem, né? E aham, assim, aquelas vozes, sob a regência de um maestro incrível, aham, assim, como ele separa aquelas vozes, quem é contralto, quem é tenor, sabe? uhum. E Baixo. tudo Eu canto separado. baixo, eu canto Há um baixo. teste que a gente passa. E ele brigava muito comigo porque eu não estava podendo participar dos ensaios, que são É, 2 horas semanais, né? Aí teve aham. uma época que eu não participava. Ele dizia: eu vou me demitir. Ou você volta para o coral, ou eu não fico mais aqui. Está no contrato. Aí eu dizia: quando eu sair da presidência, eu volto. E realmente eu voltei no dia 2 de abril de 2025. Hum, Entendeu? Foi quando eu saí da presidência e não podia mais me candidatar, era só uma legal, reeleição, eu já tinha sido reeleita. Então, eu fiquei no legal. Conselho Deliberativo. Mas, assim, eu amo aquele coral e eu participo agora. Legal, que bom. Então, veja só, gente, aqui nesse nosso primeiro vídeo para o canal da Leopoldina, vamos chamar assim, canal da Leopoldina, por enquanto, né? A gente procurou apresentar aqui essa figura incrível, essa profissional, essa mulher, essa executiva, essa agente político, associativo, ela adora associativismo, já lidou com várias entidades, sempre está presente aí nas discussões associativas. E quero convidar todos vocês que forem ver este vídeo, deem seu like, indique para outras pessoas e seguramente em outros momentos nós vamos incentivar a presença da Leopoldina, inclusive ela trazendo outras pessoas que ela queira entrevistar aqui para o canal, porque esse aqui é o pontapé. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o site de Leopoldina Colares, os dados do seu livro, os dados das palestras, o portfólio de palestras e, sobretudo, um pouco mais da história de quem é. Leopoldina, despeça-se da sua audiência aí nesse primeiro vídeo do canal da Leopoldina. Eu agradeço muito, Evaldo. Eu conheço o Evaldo já há algum tempo, inclusive ele é nosso associado lá também, da EA, né? Então, assim, sei do trabalho que ele está fazendo com essa consultoria, o IA, né? Inteligência Artificial, é a grande, vamos dizer, qualidade ou expertise dele, mas ele presta outros tipos de consultoria, né? E assim, eu estou muito satisfeita em começar esse trabalho aqui, e também dizer que as pessoas que quiserem se aprofundar com alguma pergunta a respeito da minha vida, alguma situação, como é que eu me saí, eu estou à disposição, entendeu? Eu gosto muito de lidar com pessoas e poder ajudar pessoas principalmente. Estou à disposição. Obrigada por esse momento e por essa oportunidade, Evaldo. Valeu, um grande abraço, deem o like, procure os contatos da Leopoldina, que nós estaremos por aqui. Grande abraço.